Doutor André, a gente vai começar falando sobre o projeto de lei, né, 8.045 de 2010, que tem aí a data do novo Código de Processo Penal, que tramita na Câmara hoje, na Câmara dos Deputados. O antigo tem a data de 1941. O senhor acha que já passou da hora dessa discussão? A legislação processual penal precisa ser reformada na sua integralidade para que a gente possa ter um melhor enfrentamento de temas envolvendo a segurança pública, de temas envolvendo a apenação de indivíduos, de temas envolvendo a apuração de fatos ilícitos. E o Código de Processo Penal, nos moldes de 1941, a meu sentir, já não atende a esse reclamo. Contudo, é importante esclarecer que no 6º Fonacrim, que aconteceu na cidade de Porto Alegre há poucos dias, os magistrados, na sua maioria, os magistrados que prestam jurisdição criminal federal, em sua maioria, deliberaram no sentido de que o momento não é oportuno para aprovação do presente texto, fazendo nesse sentido uma recomendação, que é um instituto próprio dos fóruns criminais, o que, a meu sentir, não tira a importância de revermos e de atualizarmos a legislação processual penal na quadra atual do Brasil. E na opinião do senhor, então, quais seriam as mudanças mais urgentes trazidas pelo esse novo código? Na verdade, a meu sentir, o Código de Processo Penal e a prestação jurisdicional penal, ela sofre de um problema que é a excessiva preocupação em se examinar a culpabilidade do agente face aos fatos em apuração, ou seja, encontrar quem é o efetivo culpado, e poucos recursos na execução dos julgados penais. Então eu acho que uma mudança nesse aspecto é de extrema importância, até em razão dos princípios da celeridade, da economia processual. Ou seja, eu acho que nós temos que ter uma legislação que prime pelo pragmatismo. Se o indivíduo já reconhece a prática do delito desde já, não há necessidade de fazer todo um procedimento. E isso é aquilo que os americanos chamam de plea bargaining, ou seja, a possibilidade de assunção direta pelo réu da sua culpa e a aplicação imediata de uma pena. Com isso, nós teremos menos recursos materiais, humanos, tanto do Poder Judiciário quanto dos órgãos de persecução penal, se preocupando com a apuração de quem é culpado ou não por um determinado crime, por um determinado evento, e mais recursos podendo ser utilizados na fiscalização da execução dos julgados penais, ou seja, em dar efetividade ao direito penal. Entre os dois códigos, doutor André, o senhor poderia fazer uma comparação? Na verdade, nós temos o Código de Processo Penal. Ele foi editado em 1941 sob a égide de um regime ditatorial. Então vigia a ditadura de Getúlio Vargas, e a despeito de contar com a contribuição de grandes juristas, entre eles, por exemplo, Milton Campos, né, esse código ele não deixou de trazer em si um pouco da marca do regime forte que existia à época. E mais do que isso, uma visão do processo penal, né? O processo penal daquela época contava com a presidência de um magistrado e com uma metodologia de apuração, um sistema de apuração mais inquisitório. Já o novo Código de Processo Penal, o anteprojeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados, ele tem um viés mais acusatório. O magistrado deixa de ser a figura central do presidente e a atividade probatória passa a ser das partes. O magistrado se afasta um pouco da instrução e fica mais como que um árbitro. Isso dá ou tem a ver com os princípios do devido processo legal, em suma. É um código que procura dar às partes
maior prevalência e reduzir o papel do magistrado. Nesse aspecto, eu acho que os dois códigos diferem bastante. A posição do magistrado era muito mais ativa, tanto na condução do processo quanto na realização de provas. Já no anteprojeto, a ideia é de se ter um magistrado mais como realmente um árbitro, aquele juiz americano, né, que fica ali observando as partes e procurando regular a produção probatória feita entre ambos. Então, o problema da nossa justiça penal não é que ela seja não efetiva. Ela é muito efetiva, ou bem efetiva, com uma parcela específica da sociedade, em especial aquela parcela hipossuficiente, aquela parcela com menores condições. Deixando, por outro lado, de punir adequadamente as parcelas mais graduadas da nossa população. Aliás, esse jeito de pensar, essa manifestação, ela não é minha. No 6º Fonacrim, o ministro Fachin do Supremo Tribunal Federal proferiu uma brilhante palestra dizendo justamente isso, de que a nossa justiça penal precisa ser menos seletiva. A questão, então, a meu ver, não é ausência de efetividade, mas sim uma seletividade que é incabível para o direito penal num regime republicano.